tarde, estamos chegando ao vivo com um programa Universo Mais, nessa primeira segundona do ano. E olha, eu estou aqui revigorada, depois de tirar alguns diazinhos para descansar, mas já estou pronta a todo vapor, junto aqui da minha equipe fantástica do programa Universo Mais, para levar o melhor conteúdo para você, viu? Mas nós estamos ainda em ritmo de retrospectiva. Hoje nós iremos rever algumas entrevistas de 2014. E você também vai conferir algumas matérias sensacionais da nossa parceira TV Cultura de São Paulo. Para conferir tudo isso, é só ficar aqui juntinho de mim até o fim do programa. Bora começar então? Roda! Em 2014, nós acompanhamos muitos assuntos importantes e um deles foi a conversa que eu tive com o urologista Fernando Leonardi sobre o Novembro Azul, que é o mês da conscientização e da prevenção do câncer de próstata. Então, vamos acompanhar a matéria? Doutor, qual que é a importância, da prevenção do câncer de próstata? O câncer de próstata é uma patologia que acomete os homens e o único modo eficiente para o tratamento, quando a gente fala em cura de um câncer, o diagnóstico tem que ser feito o mais precoce possível. E no câncer de próstata, que acomete uma glândula, que é a próstata, que fica num lugar extremamente escondido, onde não existe nenhuma sintomatologia na sua fase inicial. É uma doença silenciosa, né? Muito silenciosa. Muitas vezes a sua manifestação acontece mesmo de uma forma muito tímida, em casos assim onde ela já está extremamente disseminada pelo corpo. Então, a prevenção na realidade é um diagnóstico precoce. É isso que nós, urologistas, esperamos fazer para que possamos oferecer a esse indivíduo um tratamento curativo. E os números vêm aumentando cada vez mais, né, doutor? Os números vêm crescendo muito, não só no Brasil, como em todos os países. Acredito não só observa-se um aumento na incidência, mas também um aumento no diagnóstico do câncer de próstata. Hoje, o acesso ao diagnóstico, aos exames preventivos, como eles já estão dispostos em toda a rede pública, na maioria das cidades, a gente consegue ter um número maior. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, só em 2014 teremos 68 mil novos casos diagnosticados de câncer de próstata. Infelizmente, nós teremos também 14 mil óbitos do câncer de próstata em 2014. Ainda é um índice muito alto para uma doença que, quando se consegue um diagnóstico precoce, você tem 90 a 95% de chance de cura. Então, o diagnóstico precoce, através do exame preventivo, é a opção que nós temos para dar não só qualidade de vida, como a cura para o indivíduo portador do câncer de próstata. Exatamente. Depois que foi detectado a doença, qual que é o tratamento? O tratamento ele é baseado na fase em que foi diagnosticada a doença. Na fase inicial da doença, onde a doença se restringe ao órgão, à próstata, o tratamento normalmente se dá através da cirurgia. Essa é que nós temos um maior índice de cura, chegando a 90 a 95%. Dependendo da idade, do fator comorbidade que esse indivíduo tem, se ele não suportar uma cirurgia, pode-se optar pela radioterapia, também com altos índices de cura, chegando a 70%, 75% de cura. Isso na fase inicial. Numa fase onde o tumor já se alastrou, vamos dizer assim, já partiu do órgão, já não pertence mais só à próstata, já cometeu
a vizinhança, os órgãos periprostáticos e até mesmo a distância, que esse tumor ele pode sair da próstata e se alojar, exatamente, metastático, se alojando principalmente nos ossos, fígado, cérebro, pulmão. Então, nessa fase, o tratamento é muito paliativo, cabendo a quimioterapia, através do bloqueio hormonal, controlar a doença por tempo determinado. Sim, sim. Doutor, e as campanhas geralmente dizem para que o homem faça anualmente, né, esse exame após os 40 anos de idade. Mas essa doença, ela pode atingir um homem mais jovem também? Pode. A incidência do câncer de próstata, ele tem seu aumento de acordo com a idade. A partir dos 40 anos, ela começa a aparecer numa maior incidência, sendo os indivíduos mais velhos com maior chance. Estatisticamente, somente 30% desses tumores de próstata aparecerão antes dos 50 anos. Certo. 70%, em torno de 50%, acometerá os homens até os 70 anos. Se nós conseguirmos chegar aos 100 anos, os homens conseguirem chegar aos 100 anos, 100% terão câncer de próstata. E, infelizmente, doutor, os homens, eles morrem mais cedo, né? Porque não cuidam tanto da saúde como as mulheres. Existe um grande preconceito, principalmente em relação ao exame da próstata, né? O câncer de próstata leva menos de 50% dos homens ao consultório. A maioria dos homens nunca procuraram e nunca vão procurar o seu urologista ou mesmo o clínico geral para a realização do exame preventivo do câncer de próstata. E uma bobeira muito grande, né, doutor? E aí a gente observa um papel muito importante das parceiras, das mulheres, que na grande maioria são elas que convencem ou até mesmo arrastam os homens para o exame preventivo. O exame preventivo é muito importante. O importante é se levar em conta se esse indivíduo tem um histórico familiar. Se ele tem um histórico familiar, é muito importante que ele comece mais precocemente esse exame, né? Se ele tem o pai teve câncer de próstata, o irmão ou um tio, que seriam parentes de primeiro grau, a sua chance de ter câncer de próstata é 30% maior do que na população em geral que não tem histórico familiar. E isso vai aumentando de acordo com a proximidade dos parentes que tem, chegando até uma chance de, se esse indivíduo tiver 2 parentes de primeiro grau acometidos pelo tumor, o índice de incidência nesse indivíduo chega até a ser 5 vezes maior do que de uma população sem histórico familiar. Então mostra que a genética é muito importante. E indivíduos, e hoje a gente consegue realmente fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Não é raro aparecer o paciente no consultório aos 40, 41, já com acometimento pelo câncer de próstata. Então o diagnóstico tem sido feito cada vez mais pelo interesse, cada vez mais que levam os homens a procurar o exame preventivo. E nós comentamos aqui de homens mais jovens, enfim. Quando for fazer um check-up, tem o PSA, que pode ser um exame complementar, que se der alterado, tem outros meios para os homens mais jovens saberem se são portadores da doença. Exato. O câncer de próstata, basicamente, são 2 exames, né? O PSA, que é a abreviatura de antígeno prostático específico. É uma substância que é dosada do sangue, como qualquer outra, como uma glicemia, um colesterol, certo? Ela apresenta seus valores normais. O PSA por si só, ele não é um exame 100% específico. Outras coisas podem alterar o PSA, que não só o câncer da próstata. Processos inflamatórios prostáticos, as prostatites, que são muito comuns também nos homens, podem elevar o valor do PSA, certo? E muitas vezes de uma forma que se deixa a gente um pouco confuso. Aí a importância da realização do toque prostático. Sim. O toque prostático tem uma especificidade
Ou seja, se eu sinto uma próstata e sinto que ela está alterada, ela tem um poder assim, de mais ou menos 50% do diagnóstico. Então, o ideal é que você somando os valores do PSA com o exame digital do toque, você consegue chegar mais próximo possível a saber se esse indivíduo tem alguma alteração nessa próstata. Uma vez diagnosticado a possibilidade dessa alteração, a opção que se deve recorrer é através da biópsia de próstata. Essa nos dará ou não o diagnóstico do câncer de próstata. Certo. Muitas suspeitas de câncer de próstata com PSA alterado, a biópsia vem negativa, contrariando os exames. Então, o PSA e o toque são exames que nos levam ao diagnóstico, mas não são especificamente, o diagnóstico não é feito somente com esses exames. Certo. E além da prevenção do exame, quais são as outras prevenções? Alimentação, exercícios físicos, por exemplo? A vida regrada, ela nos leva à saúde. Sim. Não existe na literatura nada relacionado ao câncer de próstata em relação à alimentação, fumo. Mas existem inúmeros outros tumores que acometem o homem, tumor de bexiga, que está muito relacionado ao cigarro, tumor de pulmão também, tumor de estômago, muitos relacionados ao cigarro e à ingesta de gordura. O tumor de próstata, quando analisado etiologicamente, por exemplo, os orientais têm menor incidência de câncer de próstata que nós aqui, né? E eles têm uma alimentação saudável, exatamente, né? Eles têm uma alimentação pobre em gordura. Então, estima-se que alguns fatores ambientais e da alimentação podem estar relacionados ao desenvolvimento do câncer de próstata também. Bom, então deixa um recado para os nossos telespectadores e telespectadoras, né? Para que as esposas convençam aí os seus maridos a irem fazer os exames, né, que é muito importante. Esse é o Novembro Azul, que no dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Próstata. O apelo que a gente leva aos homens de bom senso, né, acreditar ou pensar que o indivíduo nunca será ou nunca poderá ser acometido como uma doença dessa, o câncer de próstata, Sim. É uma coisa muito errada. O câncer de próstata não dá sintoma, então não jamais esperarmos um sintoma para procurar um médico, né? E lembrar sempre as mulheres que elas têm esse papel fundamental, né? Muitas vezes elas agem de uma forma a convencer os seus maridos a realizar um exame tão simples e deixar rápido, né, doutor? E deixar esse preconceito, porque é um preconceito. Muitos dos machões de plantão não fazem o exame, mas vivem pregando que não vão fazer o exame. Sim, mas quando no seu meio social, aquele onde o indivíduo convive, seus amigos de trabalho, né, algum deles são acometidos, a gente percebe que realmente bate um desespero, né? Então, e muito melhor prevenir do que remediar, com né? certeza, o diagnóstico precoce é importante. Então, façam seus exames a partir dos 40 anos. Todos que vão com esse preconceito, esse receio de realizar o exame, após exames percebem que não tinha nada daquela fantasia que se criou na cabeça, aquele medo todo, aquele dragão. Parece que ele entra no consultório, ele vem assim apavorado, né? E não é nada disso. O exame não é um estupro, não é nada, é um exame simples, rápido e que pode alterar o curso e a qualidade da vida do indivíduo. Exatamente. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando desse assunto tão importante. Sim. Incansavelmente, nós temos que continuar realizando esse trabalho de conscientização da população, que é muito importante. E homens, chega de preconceito, hein? Show preconceito e vão fazer o exame que previne aí essa doença que cada vez mais vem atingindo a população, né?
Aê, muito bom! E agora chegou aquele momento especial, o momento de falar de festa, que é a hora de falar da Villa Copos, essa loja sensacional onde você encontra tudo para todos os momentos da sua vida, porque afinal, gente, são mais de 5.000 itens. E para você ficar por dentro de todas as novidades, adicione já a Villa Copos no Facebook, viu? Além de tudo isso, você encontra fácil estacionamento, localização privilegiada bem no coração da Vila Xavier. Villa Copos, porque a vida é uma festa. Bom, eu chamo a próxima matéria ou eu chamo o break? Eu vou chamar um breve intervalo comercial e voltamos já já. O trabalho infantil transforma a criança em adulto antes do tempo, provoca abandono escolar, fracasso, causa problemas de saúde e até a morte. Não utilize o trabalho de crianças ou adolescentes. Denuncie a exploração do trabalho infantil. Disque 100 ou acesse mpt.gov.br. Cultura, música, teatro, cinema e dança. Vitrola. Araraquara conta com uma empresa que preza pelo cuidado e proteção à nossa saúde. Promove o nosso bem-estar, além de oferecer também produtos que enaltecem nossa beleza. Manipula medicamentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos e florais, sempre com farmacêuticos presentes e aquele atendimento personalizado de profissionais treinados para melhor atendê-lo. Ah, e ainda faz entregas na sua casa. Realmente cuidado assim, ninguém tem. Esta é a Farmácia Reativa. Saúde para a sua vida. Eu sou Márcia, ginecologista. Toda segunda-feira eu estarei aqui na TV Cultura Paulista, dentro do Universo Mais, no nosso espaço, o Espaço Mulher, aguardando por vocês. Estou lhe esperando. De volta com o nosso programa Universo Mais. Bom, e agora nós vamos rever o bate-papo muito importante que nós tivemos no ano passado sobre o Dia da Alfabetização. E Dirce, é tudo muito novo para uma criança, né? Ainda na fase inicial da vida. Qual que é a melhor maneira de estimular a criança para a alfabetização? Na verdade, se a criança tem, na verdade, a sorte, né, de nascer num lar em que os pais e os cuidadores, tio, avós, valorizam já a questão da aquisição da leitura, do gosto pela leitura, ela já desde criança, ela já vai se habituando a ouvir histórias, né? Porque ainda não é o momento dela realmente manusear, mas ela pode já começar a manusear pequenos livros, ouvir histórias antes de dormir. Inclusive nós trouxemos aqui uma loja de Araraquara que é especializada nesse tipo de material, né? Então tem livrinho para desde de meses, né? Para começar a se acostumar com as cores, com as figuras. Até para na hora do banho, né? Eles podem brincar com alguma historinha que já é em livrinho em plástico, né? Então, na verdade, eu acho assim que esse processo de contato com a linguagem, né? Oral primeiro, né? E depois a escrita, vai acontecendo primeiro no lar da criança, né? Então, quando a criança tenha, na verdade, um ambiente que a gente chama de um ambiente mais cheio, ela está mais exposta a textos, ela tem revistas em casa, ela tem livrinhos, então ela já vai construindo, na verdade, o que a gente vai falar, na verdade, o conceito de letramento. Ela está sendo exposta aos textos com os quais ela vai conviver durante a vida dela na sociedade. Se ela já começou a ter essa experiência na casa dela, facilita depois o trabalho quando ela entrar na escola. O alfabetizador vai ter bem menos trabalho de, na verdade, alfabetizar, ensinar a escrita para essas crianças que já tiveram esse contato fora da escola.
Sim. Então, aí, nesse sentido, é que, e agora, como na verdade a gente está comemorando esse dia da alfabetização, na verdade é importante lembrar e dizer que a gente ainda tem muito que fazer para conseguir ter um país assim, com todas as pessoas alfabetizadas. Não no sentido apenas de saber escrever o nome, porque a gente está entendendo a alfabetização, claro, que ela envolve duas fases. Você tem que adquirir o sistema da escrita, as letras, certo. Mas só isso não basta, você tem que ter mais do que isso, você tem que saber usar a linguagem e, na verdade, se você não for alfabetizado, não souber usar a linguagem, por exemplo, dá um exemplo banal, tomar um ônibus, então se você realmente toma um ônibus e não sabe ler a placa, você, na verdade, precisa perguntar para alguém, isso é muito humilhante. Então a gente conversa às vezes com adultos, né, que não sabem ler, então eles se sentem muito constrangidos, exatamente, tem que perguntar. Então, na verdade, o indivíduo alfabetizado, ele para ser um verdadeiro cidadão, exatamente, ele tem que realmente estar alfabetizado no sentido até mais amplo do que apenas escrever o nome dele. Exatamente, mas acho que hoje em dia o número dessa população não alfabetizada, como é que está? Vem diminuindo ou não? Na verdade, a gente ainda tem um índice, eu não sei te dizer agora, um percentual muito exato, mas ainda temos muitos. Eu vi, parece que falar em torno de 15 milhões ainda de analfabetos no Brasil. E comparado esse número com os outros países? Agora eu não tenho, na verdade, esses dados aqui. Mas a gente, de qualquer forma, em termos assim se você pensar não só alfabetização no estricto senso, mas se você pensar em capacidade de leitura e escrita, a gente tem alguns exames internacionais, como é o caso do PISA, que ele mede, na verdade, a capacidade de leitura e escrita, na área também de matemática e dos países do mundo inteiro. A gente está ocupando, infelizmente, ainda os últimos lugares no PISA. Então, a gente ainda tem muito que fazer no Brasil para começar. Então, uma questão é você resolver o problema dos que já estão em idade adulta e não estão alfabetizados, né? E outra é tentar conseguir que essas crianças que vêm vindo agora consigam passar por um processo bem sucedido, né? Porque a gente está vendo muitas crianças chegando ao 5º ano do ensino fundamental e elas não conseguem ler. Isso é muito triste, né? Então não é uma maioria, mas tem um percentual ainda razoável de crianças entrando chegando, porque o ciclo fundamental ele se divide, o ensino fundamental se divide em 2 ciclos, né? Então a gente esperava que pelo menos ao final eu penso assim, no final do 2º ou 3º ano, nem não estou pensando em ciclo, já devessem estar alfabetizados. E tem muitas crianças que não estão conseguindo. E, professora, de 10 anos para cá, você acha de 10 ou 15 anos, você acha que mudou muito a técnica de alfabetização? Porque eu, pelo menos, entrei na primeira série já lia, sabendo ler e escrever, pelo menos Você pegou a época básico. Do pré-primário. Sim. E depois entrou para a primeira série. Então agora as crianças estão entrando com 6 anos. Então, na verdade, elas não têm mais, elas têm toda a educação infantil, 6 anos elas entram para começar a alfabetização, que era o equivalente ao que se fazia mais ou menos no pré-primário, né? Só que a proposta agora é outra. Então, alfabetizar a partir dos 6 anos, né? E aí, algumas crianças já vêm, isso que eu falei, que tiveram toda uma estimulação fora da escola, elas vêm, e mesmo na escola, durante a educação infantil. Quando chega no 1º ano, elas se alfabetizam com uma certa facilidade, até independente do método que se adote, porque não há um método único. Existem esses métodos que são na verdade seriam esses sistemas de ensino, que são mais ou menos materiais organizados, pagos, etc. Existe um material que o governo distribui, então o material para alfabetização é muito variado, mas o governo disponibiliza para as escolas públicas esse material gratuitamente. Então a gente tem material interessante, só que o problema é esse. Acho que a questão do método, você se perguntou se mudou muito. Existia uma maneira bem tradicional de se fazer a alfabetização, e aí havia aquelas alfabetizadoras super bem-sucedidas, que conseguiam alfabetizar todas as crianças. Aí, num certo momento, o que aconteceu? A escola abriu demais, ficou bem democratizada, existe um afluxo muito grande de crianças agora, e elas vêm de todas as camadas sociais, não tiveram tanta estimulação
tanta oportunidade de contato com a língua escrita, e elas às vezes são crianças, eu diria que elas teriam mais dificuldades, não é um problema de inteligência, elas são muito inteligentes, o problema é que elas não tiveram esse contato inicial, prévio a chegar na escola. Então, quando chega na escola, fica mais difícil trabalhar com essas praticamente crianças. Do zero. Demora mais um pouco, elas levam um tempo maior. Então, você, em um ano, como aconteceu, por exemplo, com você, dificilmente, tem muitas crianças que vão precisar de 2, 3, e a gente sabe que tem alguns casos, até o final do primeiro ano... O prezinho, né? 2 anos de prezinho e depois... O primeiro ano já... Era rápido, né? Porque o prezinho ele já tinha. O que eles faziam era tipo um preparatório para a alfabetização. Uma etapa preparatória, né? Em que você treinava a parte motora. Agora mudou um pouquinho. A perspectiva atual é que você não trabalhe muito atividades tão mecânicas. Você vai trabalhar, por exemplo, a parte motora, mas deixa a criança mais pintando, desenhando. Ela mexe com argila, ela faz uma série de coisas para desenvolver a coordenação motora, mas não são atividades, às vezes, tão como se fazia no antigo prezinho, né? Mas, de qualquer forma, então mudou um pouco a perspectiva. Existe agora uma proposta que é mais, eu diria assim, existe o método mais tradicional, ele era mais sintético. Você aprendia das partes para o todo. Então, a cartilha, né? Tinha aquela famosa Caminho Suave, tinha cartilha Sodré. A Suave acho que até é usada até hoje em algumas situações. Ela até foi remodelada, mas a proposta é a mesma. Então, você parte da parte para o todo. E aí você vai chegar aos textos. E os textos das cartilhas também eram um pouco pobres, mas depois logo a criança passava a ler os textos do cotidiano. Hoje não, existe uma proposta que é mais global. Você já apresenta o conjunto, às vezes, do alfabeto para a criança, trabalha o nome dela e já começa a fazer ela ter contato com os textos do dia a dia. Então, ela já pega um folheto de supermercado, um documento de identidade, ela vai tendo contato com aquele material, com os textos que estão na sociedade já. Então, agora, para algumas crianças, é muito difícil trabalhar de uma perspectiva tão global. E elas acabam tendo, às vezes, dificuldade, às vezes por causa do método. Se você tentar, às vezes, uma metodologia diferente, mista, em que você apresente também a parte de uma forma mais sintética depois para levar ao todo, às vezes elas se dão melhor. Então, por isso que eu falei, não existe um método melhor. Vai depender muito do tipo de criança, né, da bagagem que ela já vai trazer para a escola. E, então, eu acho assim, que se não dá certo de um jeito, não adianta você voltar à tarde para fazer um reforço escolar usando a mesma metodologia. Você tem que usar, nessa hora do reforço, talvez um outro caminho. Porque se a criança não está não está conseguindo acompanhar daquela forma que na verdade é a proposta da escola, então trazer à tarde para fazer um reforço, mas eu acredito que seja um outro caminho. A gente tem algumas pesquisas que a gente começou a fazer e a gente percebeu avanços quando a gente conseguiu mudar com essas crianças a maneira de trabalhar. Então, o método não existe um único, né? Mas a gente precisa ver qual que é mais adequado para aquela criança. Sim, até mesmo porque na sala às vezes é trabalhado um único método, mas as crianças são bem diferentes umas das outras. Elas já são heterogêneas. Né? Então, acho que as crianças que acabam realmente indo para o reforço, é como você está dizendo, tem que ser usado um método diferente. Né? Então, e acredito que as crianças hiperativas, que geralmente não conseguem se concentrar, são as que têm maior de variáveis, né? A gente, quando vê a criança que está com dificuldade, a gente vai investigar fatores. Então, há fatores de várias naturezas. Há, inclusive, problemas, por exemplo, ela pode até ter um problema neurológico, mas eu acho que está havendo um exagero, né, no diagnóstico. É fácil você taxar uma criança essa criança tem síndrome de hiperatividade, essa criança tem... Às vezes é só uma questão metodológica, uma questão, às vezes, até emocional, a questão da afetividade. Nesse momento, eu acho que é sempre importante no processo educacional, mas na alfabetização, a variável afetiva, não quero dizer assim que a professora vai beijar e abraçar a criança. Até acontece, porque algumas são tão carentes que elas rodeiam a professora, querem abraço, mas eu penso em afetividade no sentido assim, de que você elogie a atenção. Quando ela consegue um pequeno ganho, você reforça, você elogia. Às vezes é um olhar,
não precisa ser por exemplo, um presente concreto, né? Pode ser um olhar, pode ser um muito bem, né? Uma batidinha no ombro, você é capaz, né? Uma palavra de estímulo. Então, eu acho que tudo isso é fundamental, principalmente nesse início. Exatamente. Porque daí ela vai adquirir o gosto pela aprendizagem, pelo conhecimento. Não apenas aprender a ler e escrever, né? Ela vai aprender a gostar de ler e gostar de escrever. É isso que a gente quer, né? É verdade. A gente quer indivíduos participativos, que leiam, que sejam capazes de ler uma notícia de jornal, um artigo mais de política. Consiga interpretar, então, né? Então, aí seria essa alfabetização mesmo. Eu quero um alfabetizado lato sensu, né? Que seja mais do que aquele que apenas assine o nome. Então, é realmente nesse sentido. Com certeza, né? mas com profissionais assim como você, né, a gente espera que o Brasil progrida. A gente está fazendo uma pequena parte, tentando formar professores que vão ser alfabetizadores. Então, a minha contribuição está sendo mais nesse sentido agora. E colaborando também com algumas pesquisas para ver o que acontece quando o processo começa a emperrar e não fluir como a gente gostaria, né? Que já é um grande passo. Professora Dirce, muito obrigada pela sua participação. Aê, muito boas dicas da professora Dirce. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com muito mais programa Universo Mais para vocês. Eu sou Márcia, ginecologista, e toda segunda-feira eu estarei aqui na TV Cultura Paulista, dentro do Universo Mais, no nosso espaço, o Espaço Mulher, aguardando por vocês. Estou lhe esperando. Unimagem, radiologia e diagnóstico por imagem. Profissionais médicos, biomédicos e técnicos de raio-x com vasta experiência. Resultados confiáveis de acordo com a solicitação do seu médico. Exames avançados com aparelhos de última geração tais como ressonância magnética de 1,5 Tesla, tomografia computadorizada multislice, angiotomografia, raio-x digital, ultrassonografia e biópsias guiadas. Unimagem, valor à vida, investimento humano e tecnológico. Surpreenda-se. Supere os obstáculos. Em Araraquara, a mais nova tendência em roupa fitness. Grife Meg Lee, sofisticada e descolada, traduzida em cores e estampas vibrantes, recortes diferenciados e modernos. Conheça a coleção 2014 e 2015. A Meg Lee trabalha com tecidos de alta tecnologia, anti-odor, antibacteriostático e com proteção UV, conforto, estilo e proteção. O jeito Meg Lee de se vestir bem. Dizem 45 anos de história, 45 anos de cultura. De volta com o nosso programa Universo Mais. E segunda-feira é dia de você ficar por dentro aí, cuidar da sua saúde aqui no Espaço Mulher. Espaço Mulher. Apoio cultural. Farmácia Reativa. Saúde para a sua vida. Unimagem. Valor à vida. Investimentos humano e tecnológico. Oi, Dani. Oi, meninas. É um prazer estar aqui com vocês de novo nessa segunda-feira, falando um pouco sobre a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que afeta 10 a 15% das mulheres e que cada dia mais a gente encontra no nosso consultório. Ela se chama endometriose. Para falar para vocês sobre a endometriose, primeiro eu vou explicar para vocês o que é endométrio. Se vocês olharem nessa figura, vocês vão ver que essa camada que protege a cavidade uterina, que reveste a cavidade uterina, ela se chama endométrio. Endometriose é a presença desse endométrio em locais fora da cavidade uterina, que seriam trompas, ovários, bexiga, intestinos e até mesmo naquela camada que reveste a nossa cavidade abdominal, que se chama peritônio. Ela é uma doença benigna, não é câncer e não é uma doença sexualmente transmissível.
Esse endométrio, ele sofre as influências hormonais do nosso ciclo menstrual. Então, toda vez que a mulher sangrar, onde ela tiver esses implantes de endométrio, haverá também um sangramento. Isso causa muita dor e pode levar no processo de absorção desse sangue à formação de aderências. A endometriose, ela acomete a mulher desde a primeira menstruação e ela não tem cura, é uma doença inflamatória crônica. O diagnóstico, embora ele não é muito fácil de ser feito, porque nas primeiros anos da doença, os exames costumam dar completamente normais. Então, são 8 a 10 anos para diagnóstico. Às vezes, a mulher que tem endometriose, ela só vai descobrir que é portadora de endometriose quando ela chegar lá na frente, quiser engravidar e não conseguir, porque a endometriose é uma das principais causas de esterilidade. Em termos de sintomas, a mulher normalmente tem cólicas menstruais de intensidade variável, mas normalmente são cólicas muito fortes. Pode ter sangramento aumentado na menstruação, ou em termos de duração, ou em termos de quantidade. Pode ter dor na relação sexual, alterações urinárias quando está menstruada, sangramento na urina, não consegue segurar o xixi, faz xixi toda hora de pouquinho, ou até mesmo alterações intestinais quando está menstruada, ou sangramento na evacuação ou evacuações dolorosas. O diagnóstico, como eu falei, nos primeiros anos de doença, na fase inicial da doença, o diagnóstico é difícil porque a gente tem que se basear mais no quadro clínico do paciente, ou seja, aquilo que o paciente diz para nós que está sentindo, porque os exames costumam dar normais. Mas, de qualquer maneira, a gente usa o toque vaginal para o diagnóstico, exames de imagem como ultrassom, uma ressonância magnética, dosagem sanguínea de alguns marcadores bioquímicos de endometriose, mas o exame que realmente dá o diagnóstico é a videolaparoscopia. A videolaparoscopia é importante porque, além do diagnóstico, ela permite uma visualização direta das lesões e, com isso, a própria retirada das lesões. Então, além do diagnóstico, a videolaparoscopia é utilizada para tratamento. Quando o médico que está fazendo a videolaparoscopia, ele vê uma lesão que ele acha que pode ser endometriose, ele retirar, ele vai mandar para um exame anatomopatológico. Isso que realmente vai fechar o diagnóstico, vai nos dizer se realmente é uma endometriose. É importante aquelas mulheres que têm filhas ou irmãs que têm endometriose procurarem um médico para ver, porque existe uma maior recorrência nesse lado, quando tem o lado na família de pessoas portadoras. O tratamento pode ser medicamentoso, visando a melhorar os sintomas, ou até mesmo cirúrgico, onde se eliminam os focos e, nos casos mais graves, tem até mesmo a retirada de órgãos. Lembre-se, não tem cura e é importante a detecção precoce, porque assim teremos um tratamento precoce com o alívio dos sintomas e aumentando sua chance de gravidez. Trate seu corpo com amor, porque ele é seu instrumento. Espero vocês na próxima segunda-feira, aqui para mais uma conversa, onde estaremos falando sobre candidíase vaginal. Boa semana para vocês. Doutora Márcia, muito obrigada pelas dicas, né? Deixar as nossas telespectadoras mais atentas à sua saúde. E você realmente é sensacional. Parabéns aí pelo seu trabalho. E você também pode tirar as suas dúvidas através do nosso e-mail. Anota aí, universomais@tvculturapaulista.com.br ou também pela nossa página no Facebook. E janeiro, férias, viagem, não tem coisa melhor, não é mesmo? Agora, para viajar, a gente precisa saber organizar bem uma mala. E para isso, nós separamos uma matéria muito especial lá da Cultura de São Paulo, feita pela Gabriela França. Olha, eu deveria ter assistido essa matéria antes de viajar, viu? Montei 2 malas gigantes para ficar só 5 dias na praia e não usei um monte de coisa, faltou levar vários itens. E para você não cometer o mesmo erro, confira a matéria. Viajar é uma delícia e todo mundo gosta. Mas a hora de arrumar a mala é sempre uma dor de cabeça. Especialmente para nós, mulheres. O que levar, o que deixar, quanto levar e se não couber tudo? Ainda bem que existe uma expert no assunto. Olha, primeiro eu quero dizer que essa matéria vai mudar minha vida, Cris. Ai, que bom! Vai mudar, tô sentindo isso, gente. Porque esse momento devia ser legal, né? De fazer a mala, você vai viajar. E pra mim é sempre trágico.
Não é só para você. Cada vez mais faz sentido a gente fazer uma viagem leve, né? Leve de espírito, para aproveitar, e leve de bagagem também. Eu acho que a ideia é a gente levar uma quantidade de peças que sirva para aquela viagem de um jeito inteligente. Então, levar o mínimo necessário. Não quer dizer que a gente vai usar todo dia a mesma calça, a mesma camiseta, ou precisa ser uma mala sem graça. Pelo contrário, a gente quer ficar bonita nas fotos. Claro, né? imagina. A gente quer postar no Instagram, quer postar no Facebook, não é? Primeira coisa que a gente faz de planejamento é pensar em duração de viagem, quantos dias essa viagem vai durar, porque daí eu tenho uma noção de quantidade de peça. Outra coisa é temperatura, clima, vai estar mais quente, vai estar mais frio, é meia estação, eu preciso levar camadas, né? E outra coisa que é importante a gente pensar é se tem algum evento, alguma atividade especial. Ah, vou fazer um passeio de bicicleta um dia inteiro. Então você tem que ter uma roupa confortável para aquele passeio. E acessório, Cris? O acessório é o que menos ocupa espaço, é o que menos pesa. Então e pode acessório tem a capacidade de transformar completamente um look. Então, levar colar, brinco, pulseira é maravilhoso. Lenço. Pode abusar. Abusar naquele, né, gente? Abusar é com parcimônia. Tá né? bom, tá bom, tá bom. E necessaire? Eu, particularmente, sou uma pessoa que não gosto de necessaire, porque eu acho que a gente vai acumulando coisas e forma um volume grande. Na hora de colocar na mala, isso atrapalha. Eu pego esses saquinhos bem fininhos de plástico, aí eu pego meu desodorante, enrolo, meu creme, enrolo no saquinho, o que é bom porque eu tenho saquinhos também para trazer coisa molhada, coisa suja, se estoura não molha a mala, nada disso. Outra coisa que a gente pode fazer é levar coisas mini, um mini shampoo, um mini perfume, e daí eu faço uma necessaire pequenininha. O mais importante antes da gente montar é pensar nas peças. Tem uma viagem de 8 dias, eu divido pela metade, 4, é o número de partes de baixo que a gente vai levar. O que é parte de baixo? Tudo que eu uso daqui pra baixo, e a gente também conta vestido e macacão como parte de baixo, porque dá pra colocar alguma coisa por cima. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma bermuda, uma saia, uma calça, um vestido. E daí aqui a gente colocou 6 partes de cima para dar variedade com essas partes de baixo. A gente pode até duplicar, pode chegar até 8. E o que a gente considera a parte de cima? Tudo que a gente usa na parte de cima, mas também contando casaco, camiseta, regata. E o que é importante? A gente pensar num conjunto de cores coeso, que é isso que vai fazer com que essa camiseta dê certo. Com essa calça, com essa saia, com essa bermuda. Então vamos lá, Cris, me ajuda. Então vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é ocupar esses espaços aqui. E daí a gente começa colocando do que é mais pesado e a gente vai colocando o que é mais leve por cima. O bom é a gente levar o que a gente tem de mais pesado no nosso próprio corpo. Então, o sapato mais pesado que eu tenho aqui é o tênis, então eu vou viajar de tênis. Daí a saia. Sempre isso, eu encaixo um canto. Nossa, é aberto tudo, tô chocada com isso. É, porque tá vendo, ó, eu vou colocando e vou compactando e ela vai encaixando nos cantinhos. A bermuda. Camisa, principalmente masculina, o legal é a gente fazer o vinco sempre onde tem os botões. Eu dobro ela em 2, assim. Porque daí, onde tem o botão, é que vai formar um vinco. Então não vai amassar tanto, né? E vai compactando, tá vendo? Que daí ela vai encontrando o espaço dela aqui. Então, ó, voa lá. Aqui temos a mala inteira, certo? Bolsa é legal, a gente tem uma grande, eu posso já ir viajando com ela. Uma média, que cabe máquina fotográfica, pra passear durante o dia. E é legal levar sempre uma pequenininha para se vai ter uma festinha ou se vai sair para jantar, tudo mesmo, porque é isso. A gente pode aproveitar para ir colocando os acessórios dentro. E o que a gente tem que pensar é que aqui ainda tem muito espaço. Nossa, olha como tem espaço ainda. Levinha. O tamanho da mala da Cris. Levinha. Cris, olha, muito obrigada. Imagina. Você mudou minha vida. Ai, que bom. Espero mudar a vida de outras pessoas também. Eu acho que mudou, hein? Eu acho que mudou. Que bom. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Tchau, galera.
Olha, sensacionais essas dicas, viu? Com certeza eu vou anotar cada uma, porque são valiosíssimas para a gente aplicar aí na hora de montar uma mala, porque principalmente nós mulheres, nossa cabeça vira uma confusão, né, na hora de organizar, afinal é tanta coisa, shampoo, acessório, creme, protetor solar, enfim. Então essas dicas realmente são valiosas. Bom, infelizmente o programa vai chegando ao fim, eu quero mandar um beijão para todo mundo da New Look, tá? O pessoal lá, a Cidinha, um feliz ano novo para todos vocês. E no programa do dia 31 de dezembro, eu deixei uma mensagem de ano novo que eu gostaria de repeti-la aqui, né? Já que estamos na primeira semana útil do ano, né? Passou aquela euforia de festas e tudo mais. Então, o ano, a gente sente que o ano realmente começa agora. Então, eu quero deixar uma mensagem porque vem aí um ano novo. Então, respire fundo, receba as novas energias e esteja pronto para novos pensamentos. Afinal, este será o melhor ano da sua vida. Então, deixe que o seu coração se enche de paz, que o amor invada a sua alma. Não espere apenas um bom ano, abrace o grande ano. Reflita sobre tudo o que passou, aprenda com o que você viveu. Ressignifique e revigore as suas expectativas. Afinal, vem aí um ano novo cheio de oportunidades. E que ele seja afortunado, que prevaleça o perdão e que você sorria 365 dias sem perder o fôlego. E que a cooperação seja tão comum quanto dormir e acordar. E que cada amanhecer você seja grato simplesmente por estar vivo e por poder recomeçar a cada dia. E que assim sinta a felicidade irradiar a sua vida. E que você tenha a certeza que este ano tudo de bom irá acontecer e será ainda melhor. Então, que você tenha uma semana muito especial. Fiquem com Deus. Amanhã, terça-feira, tem muito mais, assim como a semana inteira. Grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Até amanhã.